Glórias a Deus que nós estamos aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, amém? E eu creio em nome de Jesus Cristo que Ele continuará nos ajudando a cada dia, porque Ele ainda é Deus, e Ele ainda faz milagres, e Ele está junto de nós nessa noite, amém? Ele está aqui conosco, meus queridos. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez mulheres estéreis, mãe dos filhos, esse Deus está aqui nessa noite. Não duvide que Ele tem poder para ainda fazer milagres. Não duvide que Deus está aqui olhando por mim e por você nessa noite. Nós estamos iniciando a semana de jejum e oração. Nós estamos iniciando essa semana onde nós estaremos orando, onde nós estaremos jejuando por esse período, e Deus se alegra do nosso jejum. Deus se alegra quando nós oramos e buscamos a Ele. Assim diz o Senhor: clama a mim e te responder-te-ei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Meus queridos, esse Deus quer que nós busquemos a Ele. Ele quer que nós falemos com Ele, porque Ele é Deus. Ele tem olhado por mim e tem olhado por você. E eu convido você, neste momento, para, em nome de Jesus, abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago. Tiago 5, nós vamos ler do versículo 7 ao 18. E o tema da minha mensagem, o tema desta breve mensagem desta noite, é o poder da oração. Meus queridos, quando nós oramos, nós agradamos a Deus. Quando nós oramos, nós alegramos o coração de Deus. E nós precisamos entender que a nossa oração tem poder. A oração do justo é poderosa e eficaz, mas a oração do justo só é poderosa porque nós buscamos ao Deus da oração, que é o Deus Todo-Poderoso. Porque se nós orássemos ao vento, nós não alcançaríamos milagres. Se nós não orássemos ao nosso Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso, nós não alcançaríamos misericórdia. Mas eu e você oramos, e a nossa oração tem poder, porque nós oramos ao Deus de poder, nós oramos ao Deus de misericórdia, nós oramos ao Deus que tudo pode, nós oramos ao Deus vivo, nós não oramos a qualquer Deus não, nós buscamos um Deus que pode, e nós buscamos um Deus que está aqui nessa noite, amém? Glória a Deus, meus queridos. Assim mesmo, assentado como estamos, leiamos a palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, Tiago 5, de 7 a 18, diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados, o juízo está às portas. Irmãos, tomai os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência e de perseverança diante do sofrimento. Chamamos de felizes os que suportam as aflições. Ouvistes sobre a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Mas, meus irmãos, sobretudo, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, seja porém vosso sim, sim, e vosso não, não, para não cairdes em condenação. Versículo 13 diz: alguém entre vós está aflito, ore. Alguém está contente, cante louvores. Algum de vós está doente, chame os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Amém? Queridos, versículo base para a nossa meditação desta noite é o versículo 16, que diz: porque a oração do justo é poderosa e eficaz, e surte muito em seus efeitos. E eu e você, certos de que a oração minha e que a sua oração é poderosa e eficaz, nós vamos orar mais uma vez neste momento, pedindo para que o Senhor nos capacite, para que o Senhor me use para ministrar a palavra que o Senhor deseja falar ao seu coração nesta noite, mas que o Senhor capacite também a você como ouvinte, para que você possa entender o que Deus quer falar ao seu coração. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, meu irmão. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, minha irmã. Portanto, abra o seu coração, deixe as suas preocupações lá fora e venha comigo entender o que Deus quer falar com você nesta noite, porque Deus tem algo para falar contigo. A propósito, alguém saiu antes de vir para a igreja hoje? Não fale para mim depois, também não precisa falar para o pastor, mas se quiser pode falar para o pastor, fique à vontade. Alguém antes de vir para casa do culto dessa noite falou com Deus, falou: eu vou na igreja, mas amanhã eu tenho algo muito importante para resolver. Deus te disse que Ele já resolveu por você, amém? Ele já tomou posse do seu problema e da sua situação. Amanhã você vai receber e você vai entender o que eu estou falando, tá? Não precisa falar para mim não, porque quando a gente fala, meu querido, nós queremos só a aprovação de Deus, nós não queremos a aprovação dos homens. E você sabe o que eu estou falando com você. Deus te diz nessa noite: eu já resolvi aquele problema para você. Já está resolvido. Você sabe que antes de sair da sua casa, você falou com Deus. Você falou: Senhor, eu vou na igreja, mas eu tenho algo tão importante para decidir amanhã, e o que eu vou fazer? Você não precisa fazer nada, porque Deus já fez por ti, amém? Toma posse. Você sabe o que eu estou falando. Não confirma comigo, não precisa confirmar para mim não. Irmão, sou eu aquela pessoa, não precisa não. Porque eu não preciso, meus irmãos e minhas irmãs, de aprovação de homens. Eu preciso só de aprovação de Deus, amém? Glória a Deus, tome posse dessa palavra. Queridos, vamos orar com Deus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus do Pai, Tu és todo poderoso. Pai, nós glorificamos o Teu nome porque Tu és Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo diante das lutas, das dificuldades, ó Senhor, Tu sabes tudo que nós passamos, ó Deus. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Senhor, o Senhor conhece a dificuldade que nós enfrentamos, ó Deus. O Senhor conhece a minha limitação humana, Senhor. Ó Deus, quantas coisas, Senhor, acontecem. Senhor, que preço nós pagamos, ó Deus. Que preço nós pagamos para estar nessa igreja nessa noite. Senhor, que preço eu paguei para estar nesse altar nessa noite. Senhor, o Senhor sabe, Senhor, que o inimigo tentou, ó Deus. Ó Deus, até na hora de imprimir o esboço, Senhor, o inimigo tentou, Senhor, mas o Senhor é Deus. O Senhor proveu a situação, o Senhor deu permissão, Senhor, e as lutas, Senhor, não vão me fazer cessar. As lutas não vão me fazer calar, Senhor, porque eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Nós estamos nessa igreja, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é o Deus que vive, o Deus que está entre nós, e é o Deus que tem cuidado de nós, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, derruba o inimigo, que todo mal caia por terra, Senhor, e essa igreja viva uma vida santa aos teus olhos, uma vida de milagre, de prosperidade e de salvação em Cristo Jesus. Assim oramos, Deus, capacita-nos, ó Deus, como pregador, como igreja, como missionários da tua palavra, Senhor, e mensageiros que somos, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, quando nós nos colocamos no altar do Senhor, quando nós nos prontificamos a trabalhar para o Senhor, ei meus irmãos, quantas lutas, que preço nós pagamos, que dificuldade, meus irmãos. Só você sabe dentro da sua casa o que você passa. Ei meu querido, só eu sei o que eu passo dentro da minha casa. Faltando um pouco mais de 40 minutos para estar aqui na igreja, eu estou lá imprimindo a mensagem,
e não dava certo, eu tive que pedir socorro. Meus irmãos, eu vejo o pastor Carlos nesse altar falando assim, que pede socorro para um irmão, para outro. É verdade, meus irmãos. Nós, com uma certa idade, nós temos dificuldade para mexer nesse negócio de internet. Nós não somos burros, mas nós não acompanhamos essa evolução. E eu me desesperei, falei, Senhor, tem misericórdia, está tudo pronto, tudo preparado, Senhor, eu não consigo fazer, esse negócio não dá certo, meu Deus. É o inimigo tentando, meus irmãos, o inimigo quer fazer você parar. Quantas vezes eu já falei com o pastor Lucas, pastor, não vai dar, vai continuar, meu irmão, vai dar. Pastor Roberto, não tem como, você não está autorizado, meu irmão, parar de ministrar a palavra. Senhor, é luta, pastor é luta, irmão é luta, mas o Senhor nos capacita. Fiz um vídeo chamado, quando liguei para a Bruna me socorre, mas faz um vídeo chamado aí que eu vou resolver seu problema. Foi lá, alinhou, acertou, deu tudo certo, meus irmãos, glória a Deus. Mas, meus irmãos, é o inimigo tentando nos calar, é o inimigo tentando fazer eu e você desistir. Nós não vamos desistir, porque nós somos uma igreja que nós avançamos, nós caminhamos e nós vamos vencer. Nós somos uma igreja que não olhamos para trás, não, nós olhamos para frente. É para frente que nós olhamos, é para frente que nós caminhamos, é para frente, porque é lá na frente que nós vamos ter um encontro com Jesus, é lá na frente que nós vamos ver o nosso Deus, é lá na frente que nós vamos ver Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, aqui tem lugar reservado para você. Vai valer a pena, meus queridos, vai valer a pena. Não vamos desistir, não. Nós somos um povo que avança. Essa igreja não é uma igreja que desiste, essa igreja é uma igreja que avança. Nós vamos continuar avançando em nome de Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos orar a esse Deus, nós precisamos continuar falando com Deus. Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer saber que eu e você queremos. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que está no meu e no seu coração. Deus sabe tudo. Mas se Deus sabe tudo, por que eu preciso orar? Porque Ele quer ter intimidade comigo. Nós precisamos ter intimidade com Deus. É através da oração que nós falamos ao Pai o que nós sentimos. É através da oração que nós buscamos força. É através da oração que nós nos rendemos ao Senhor. É através da oração, meus queridos. Muitos conhecem a Deus. Muitas pessoas conhecem a Deus, mas poucos conhecem o poder da oração. Muitos conhecem o poder de Deus, mas poucos conhecem o poder da oração, que nos faz tornarmos íntimos de Deus. Ei, meus irmãos, Deus, Ele é soberano. Deus sabe tudo. Deus é Senhor de todas as coisas. Deus é Senhor da sua vontade. Não pense você que muitas vezes, pela sua oração, você vai, às vezes, mudar o que Deus quer para a sua vida. Mas Deus quer que você diga a Ele o que você precisa. Deus quer que você fale a Ele o que você precisa. Porque a vontade de Deus vai prevalecer na minha e na sua vida. Mas a vontade de Deus para mim e para você é boa, é agradável e é perfeita. Então, se a vontade de Deus na minha e na sua vida é boa, é agradável e é perfeita, que prevaleça a vontade de Deus em nossas vidas, amém? O que nós não podemos, meus irmãos, é deixar de orar a esse Deus. Nós não podemos deixar de falar com Deus. E esse Deus cura enfermos. Esse Deus, meus queridos, restaura famílias. Quando nós oramos, quando nós jejuamos, nós agradamos a Deus. E Deus olha para nós e responde às nossas orações. Quando nós buscamos a Deus através da oração, Deus responde às nossas orações. Deus restaura, Deus transforma, Deus liberta, Deus cura. Deus cura. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? Eu estou falando, Deus cura. Uma vez eu testemunhei, eu cheguei nessa igreja, eu estava com um negócio no pé que não aguentava andar. Falei, pastor, eu não sei se contei isso, pastor, eu acho que eu contei. Eu sentei naquele banco ali que eu não aguentava andar, meus irmãos.
e o carou a bola embaixo do pé. Eu nunca tinha tido aquilo. Eu cheguei ali, mas cheguei de um jeito que não aguentava. E eu sentei ali e falei, misericórdia, meu Deus, o que é isso que está acontecendo comigo? A tarde toda com aquela bola no pé, embaixo do pé, o sapato, o pé estava erguido assim no sapato, uma bola, e muita dor. E no momento da oração ali, eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu creio que o Senhor faz milagre, Deus. Eu anuncio o seu milagre. Senhor, eu não posso estar com essa dor, Senhor. Eu tenho que. Ah, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, a minha vida. Eu não posso, Senhor. Ei, queridos, brinca com Deus não. Brinca com Deus não, porque esse Deus é vivo, Ele está aqui, Ele está do seu lado aí. Faz nada de errado não. Faz nada de errado não, porque Deus está do seu lado. Deus está vendo tudo. Deus é vivo. Deus é vivo, você está entendendo o que eu estou falando? Ele está junto de nós. E no momento da oração, queridos, eu fui sentir aquilo ali foi desaparecendo. Aquilo ali foi desaparecendo. Oh meu Deus, como é maravilhoso você sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso você sentir que Deus faz. Como é maravilhoso você falar, Senhor, obrigado, o Senhor está aqui comigo. Ei, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prova. O Senhor prova que aquele Deus que eu anuncio ali no altar é Deus de verdade. É Deus de verdade, meus irmãos. Ele faz. Só que nós precisamos ter intimidade com Deus. Você pode ter vários amigos. Você pode ter vários colegas. Você pode encontrar amigos na rua, te cumprimentar. E aí como vai? Você fala, está tudo bem. Muitas vezes não está nada bem. Muitas vezes você está destruído, você está machucado. Muitas vezes você está machucada, você está destruída, você está arrasada. E você olha para um amigo e fala, está tudo bem. Não está tudo bem. Você fala que está tudo bem porque você não tem intimidade com aquela pessoa. Mas quando você encontra um verdadeiro amigo, quando você encontra um verdadeiro amigo, aquele que você tem intimidade, pergunta como vai, você fala, não está nada bem. Como vai? Não está nada bem. Eu estou mal. Me ajuda, me socorre. E Deus é esse amigo íntimo. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero ter intimidade com esse Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. No teu quarto só entra você ter intimidade. No meu quarto entra eu e minha esposa. Lá nós temos intimidade. No meu quarto entra o meu Deus, porque eu tenho intimidade com esse Deus. É no meu quarto que eu oro, que eu ajoelho, que eu falo com Deus. Queridos, intimidade com Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos orar, buscar a Deus. E quando você tem intimidade com Deus e você ora, Deus responde a sua oração. Eu já testemunhei nessa igreja. Eu demorei 26 anos para me converter. Quando eu me converti, eu tinha 26 anos. Desses 26 anos, eu diria que 10 anos foi voltado para a bebida, para a bagunça, coisas erradas. E certo dia Deus, usando um filme, na época era DVD ainda, né? Esse cassete, nós tocamos um filme, nós começamos a assistir aquele filme, e Deus usou aquele filme para que eu pudesse sentir o desejo. Deus usou a minha esposa de forma mais direta. Sentisse o desejo de buscar uma igreja que tivesse um coral cantando. E ela olhando aquele filme, ela falou assim, nossa, como é lindo ver um coral cantando. E o Espírito Santo, eu não conhecia, mas eu creio que foi o Espírito Santo que falou comigo. Lá na igreja da sua irmã, tem um coral que canta. Eu olhei para minha esposa, quando o pastor falou que o rei jejuou por Daniel, e Deus usou o jejum do ímpio para salvar Daniel. Eu mesmo sendo ímpio, Deus me usou. Eu falei para minha esposa assim, na igreja da minha irmã tem um coral que canta. Vamos lá? Ela olhou para nós, querendo na igreja de crente.
passar nem porta de igreja. Liguei para minha irmã, tem, né? No domingo fui lá, vi aquele coral cantando. Resumindo, pouco tempo depois, eu me converti. Na verdade, eu me converti naquela mesma noite. A alegria que eu senti no meu coração foi na mesma noite, instantânea, eu e minha esposa. Mas ela tinha muito medo de falar para mim, porque para falar comigo tinha que pedir na época. E ela não falou do sentimento que ela tinha sentido naquela noite. Passada uma semana ela falou, pode te falar uma coisa? Eu falei, pode. Eu falei, leva na cara igreja de novo. Falei, por quê? Porque eu senti muito bem, né? Senti muita alegria naquele lugar. Eu falei, vou te contar uma coisa. Eu também senti. Senti algo diferente naquele lugar. E ali fomos nós, segundo domingo. E ali nós continuamos. Certa vez eu falei para minha irmã, cheio de alegria com Deus, eu falei para ela, puxa vida, você conhecia esse Deus há tanto tempo, e você nunca falou dele para mim. Irmão, é com Deus. O negócio é com Deus, não é com pessoas. Ela olhou para mim e falou, não, irmão, mas eu falei que você crê. Nas minhas orações, eu sempre falei que você para Ele. Eu falei de você. Meus queridos, quando nós temos intimidade com Deus, Deus ouve as nossas orações. Aí eu entendi. Eu falei, não, ela não precisava. Ela não precisava falar de Deus para mim, não, porque ela estava falando de mim para Deus. E isso basta, porque Deus olhou para mim. E Deus olhou para mim e falou, ei filho, vai lá naquela locadora, pega um filme lá, que eu vou usar aquele filme para transformar a sua vida. Eu vou usar aquele filme para transformar a sua vida. Eu vou tirar você lá da lama. Eu vou tirar você lá do pecado. Eu vou tirar você lá da bebida. E vou te colocar no altar da minha igreja. Igreja, você está entendendo por que eu não posso sair? Você está entendendo que por mais que o inimigo tente, eu não posso desistir? Quando Deus fala é maravilhoso. Como é gostoso você sentir a presença desse Deus. Portanto, meus queridos, falem, ore a Deus, entregue a vida da sua família nas mãos de Deus. Nós estávamos há pouco orando aqui pelas famílias, pela conversão dos nossos familiares. Não desista dos seus filhos. Quantas pessoas, assim como o pastor falou, quantas pessoas já passaram por essa igreja, quantas pessoas nós já vimos até passando aqui pelo batistério, e quantas pessoas que já por aqui passaram já não estão mais na igreja, mas Deus não esqueceu dessas pessoas, e nós não podemos esquecer delas também. Nós temos que continuar orando, porque tudo que nós buscamos no Senhor, nós encontramos. Nós precisamos continuar crendo. Ei, meus amados, conta para Deus. Não conta para pessoas, não. Não conta para as pessoas, não. Muitas vezes a pessoa está querendo ver a sua destruição. Muitas vezes as pessoas estão querendo ver a sua derrota, e você acha que elas são suas amigas. Eu compartilho muito coisas que acontecem com a minha esposa. Eu demorei, meus irmãos, para aprender. Eu demorei muito, eu apanhei demais, mas eu aprendi. A minha esposa sempre tentou colocar na minha cabeça, e eu tentando relutar, mas eu entendi que nós precisamos saber para quem nós contamos, até as nossas vitórias. Porque muitas vezes você conta uma vitória para a pessoa vai colocar uma situação. Acho que eu conversei, não sei se foi com o pastor Roberto, eu conversei uma vez a respeito da inveja. Pastor, isso existe? Meus irmãos, o primeiro homicídio da Bíblia foi por causa de quê? Inveja. Deus aceitou o seu sacrifício, não aceitou o meu. Invejoso, ela matou o irmão.
Ei, meus irmãos, cuidado, conte tudo para Deus, conte para Deus, conte para Deus. Nós lemos no versículo 13 aqui: alguém entre vós está aflito, ore. Se você está aflito, ore. Ore a quem? Ore a Deus. Ore a Deus. Não vai desabafar com pessoas, não, que eles não vão resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema é Deus. Mas a parte B do versículo também diz: está alguém contente, cante louvores. Cante louvores, se alegre com quem verdadeiramente quer se alegrar com você. Essa semana acho que eu mandei um vídeo para o pastor. Pastor, está aqui, pastor, ó. Pastor conhece a minha história, milagre não é, pastor? Pelo amor de Deus. Quem conhece a minha história sabe. Meus irmãos, não tentem entender Deus, não, só recebe. Você não precisa ficar tentando entender, não. Só recebe o que Deus tem para a sua vida, meus irmãos. Falei, pastor, vou mandar um vídeo para o pastor aqui, ó. Eu tenho certeza que foi um presente para o pastor, não foi? Um presente para o pastor. Quem recebeu a bênção foi minha. Mas a alegria, o pastor compartilhou comigo, foi um presente do pastor, que esse homem ele chora com a gente, esse homem ora por nós, esse homem aqui, ele passa por lutas do nosso lado. Então, quando nós conquistamos vitórias, ele se alegra. Eu tenho certeza que a nossa vitória, que a minha e a sua vitória, é a vitória do pastor e da família dele também, né? Falei, está aqui, pastor, ó. Ó, pastor, dá uma olhada, ó. Ó o milagre. É milagre ou não, pastor? Ô, filhão, estou feliz por você. É assim, meu querido. Cante louvores. Está contente? Cante louvores. Mas cante louvores daqui, ó. Sobe nesse altar, testemunha e fala. Compartilha com o seu pastor. Ei, meus irmãos, não conte as coisas para pessoas que não vão resolver os seus problemas. Conte a Deus. Conte a Deus. Eu costumo falar que se mexer comigo, eu conto para o pai. Sabe aquela criança de escola? A criancinha vai para a escola. O coleguinha fez alguma coisa com ele, o que ele fala? Vou contar para o meu pai quando chegar em casa, não é? A professora, qualquer coisa que faz, coitada da professora, mexeu um pouquinho com a criança, eu vou contar para o meu pai. É assim ou não? Eu sou desse jeito, mexeu comigo, eu conto para o pai. Cuidado. Cuidado de mexer comigo, porque se eu contar para o pai, meu pai é bravo. Seu pai é bravo. Se mexer com você, conta para o pai. Ei, queridos, nós temos um pai, e o meu e o seu pai é o Todo-Poderoso. O nosso pai é o Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer pai, não. É aquele que tudo pode. Ei, tudo pode. Eu e você, nós temos um pai que pode todas as coisas. Se mexer comigo, eu conto para o pai. Portanto, meus irmãos, ninguém vai mexer comigo, porque se mexer, vai cair. E se mexer com você e você contar para o pai vai tirar do seu caminho. Cuidado que você pede para o pai. Uma vez eu ouvi que um pastor falou: cuidado que você pede, ou cuidado que você pede para Deus. Cuidado, meus irmãos, cuidado que você pede para Deus, porque Deus está ouvindo as suas orações. O nosso Deus é um Deus vivo. O nosso Deus é aquele que nós podemos chamar de pai. Ei, papai, eu estou precisando disso aqui, papai. Realmente você está precisando? Cuidado. Muitas vezes Deus concede. Certa vez eu ouvi de uma filha minha: pai, você está pedindo tanto para Deus que Deus vai dar, isso aí não é bênção. Não foi. Mas cuidado, porque o meu pai, ele ouve. E ó, uma coisa eu falo para vocês: o meu pai tem ciúme de mim. Não mexe comigo não, porque senão ele vai tomar minhas dores. Meus queridos, é no secreto. Quando você estiver falar com o pai, vai no secreto, ora a ele, busca ele, que ele vai ouvir. Ele vai responder as suas orações. A oração tem poder para mudar situações. Só que se a oração não mudar a situação, muitas vezes ela pode mudar o coração de quem está orando, para aceitar a situação que está passando. Se a oração sua não mudar a situação que você está vivendo, presta atenção, Deus vai mudar o seu coração, para você poder viver essa situação glorificando o nome de Deus. Não desista. Daniel, quando o rei Dário soltou aquele decreto, não pode mais orar nenhum tipo de Deus. O que Daniel fez? Vou continuar orando. 3 vezes por dia eu vou orar.
oração, intimidade. Daniel continuou orando, demonstrando fidelidade, coragem e confiança em Deus. Mas não pode orar. Daniel, eu vou orar. Mas você não pode orar, mas eu vou orar. E nós sabemos o final da história. Daniel, vai lá para... Não tem problema, se tiver de ir eu vou, mas eu vou com Deus. Igual eu e você, meus queridos. Se tiver que passar por luta, vamos passar. Vamos passar, mas vamos passar com Deus. É com Deus. É eu e você e Deus. É Deus conosco. Vamos passar pela luta? Dando glória a Deus. Porque em algum momento Ele vai nos tirar da luta. Ele vai tirar eu e você da luta. Nós não podemos duvidar. Daniel não desistiu, não negou a sua fé. E por isso ele viveu o agir de Deus na sua vida. Ana orou a Deus. E o que Deus fez com Ana? Estéril. Mulher estéril. E ela era envergonhada. Certa vez ela orou com tanto fervor que falaram que ela estava embriagada. Ei, ela está embriagada, só pode. Orou com tanta fé que falaram que ela estava embriagada. Ela estava falando com Deus, ela estava falando com o Pai. Recebeu o milagre ou não? Quem foi o filho de Ana? Foi qualquer um? Samuel. Deus dá infinitamente mais, meus queridos. Você está esperando o quê? Se prepara para receber mais. Se prepara para receber mais, em nome de Jesus. Pode ter certeza, Deus vai fazer, não é brincadeira não. Não estou aqui para brincar de pregar não, eu estou falando aqui porque Deus está me autorizando. Deus não dá só o que você precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus te dá infinitamente mais quando você tem intimidade com Ele. Joelho no chão. Joelho no chão. Coração aberto. E fé. Deus vai te dar. Ei, meus irmãos, quando nós falamos com autoridade, porque nós sabemos que Deus vai fazer. Tome posse dessa palavra. Deus, quando Ana orou, Deus falou: não, pera aí, você não vai ser envergonhada não. Eu vou te dar um filho, mas não vai ser qualquer filho não, eu vou te dar Samuel. Samuel. Está de brincadeira não, gente. Deus ele faz e Ele faz a coisa bem feita. E assim vai ser na nossa vida. Ei, queridos. Salomão pediu sabedoria a Deus. Quem foi Salomão? Deus falou com Deus, falou: Senhor, me dá sabedoria para me lidar com todas as situações aqui. E quem foi Salomão? Deus faz. Quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós cremos que Deus vai fazer. Mas orar é crendo é sabendo que Deus vai fazer. Você recebe. Deus recebe. Gostou do livro, pastor? Glória a Deus, hein? Foi mais ou não? Porção dobrada, pastor. Glória a Deus. Porção dobrada. Tudo dobrado. Se Deus estava pensando. Gente, como que Deus faz? Nos detalhes. Deus trabalha nos detalhes, sabia? Deus vai dando tudo dobrado, assim, porção dobrada. Esse tempo eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu não posso, mas eu queria fazer isso, eu queria dessa cor. Eu queria dessa cor. Deus me deu até da cor que eu queria. É da mesma cor do outro? Não. É, né? Irmão, Deus trabalha nos detalhes. Até a cor eu pedi para Deus. Falei: Senhor, eu queria não, Senhor, eu quero, mas eu quero dessa cor que Deus me deu. Assim é com você, meu irmão. Assim é com você, minha irmã. Deus vai fazer, se já não fez, e se fez, vai continuar fazendo, porque você merece. Nós merecemos. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Ele vai continuar fazendo. Ele transformou as nossas vidas. Meus irmãos, Ele tirou você do pecado. Eu não sei se todos aqui nasceram num lar cristão. Eu não sei se todos vocês aqui tiveram o privilégio de nascer num lar cristão. Mas eu creio que muitos aqui, assim como o pastor Lucas já testemunhou também, saiu lá do pecado, saiu lá do mar de lama,
saiu de lata do lodo e Deus nos transformou. Então esse é o maior milagre das nossas vidas. O resto, meus irmãos, é consequência. O resto que Deus vai fazer na minha e na sua vida é consequência. Consequência da minha e da sua comunhão com Ele. Amém? Nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar crendo que Deus vai ouvir as nossas orações. Meus queridos, quem ora, quando eu e você oramos, nós estamos reconhecendo que nós não damos conta de fazer as coisas do nosso jeito. Quando eu e você colocamos o joelho no chão e oramos a Deus, nós estamos falando: Pai, me ajuda, porque eu não consigo fazer sozinho. E aí, quando é tão gostoso, você que é pai, você que é mãe, você vai saber o que eu estou falando. É tão gostoso quando você vê os filhos caminhando. Mas só que quando você vê que eles estão precisando, é tão gostoso quando eles chegam e falam: Pai, o senhor pode me ajudar? E você pode ajudar. Aí você fala: eu posso fazer por você. É tão gostoso. Então, meus queridos, assim é Deus, porque Deus é o nosso Pai. Então, quando nós oramos a Deus, nós estamos falando: Pai, eu não estou conseguindo sozinho, o senhor pode me ajudar? Ele olha e fala: posso, eu vou cuidar de você, eu vou fazer por você, eu vou te abençoar. Quando nós oramos, meus queridos, nós recebemos a paz de Deus, mesmo que nós estejamos em meio à dor, mesmo que nós estejamos em meio à tribulação. Quando nós oramos, nós encontramos a presença de Deus, mesmo que nós estejamos passando por aquele momento de deserto em nossas vidas, mas nós sabemos: Senhor, o Senhor vai comigo nessa caminhada. Senhor, não desista de mim. Senhor, Tu és Deus. Pai, cuida de mim. E nós vamos continuar com Deus. Com Deus, quando nós oramos a Deus, nós encontramos força para continuar mantendo a nossa fé viva. Nós precisamos manter a nossa fé viva. Oh, meus queridos, Jesus no Getsemane orou a Deus. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos. Já estou finalizando a mensagem, meus irmãos, fiquem em paz. Mas aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Muitas vezes, assim como eu disse há pouco, a vontade de Deus é que vai prevalecer na minha e na sua vida. Muitas vezes nós oramos e queremos que a nossa vontade seja feita, mas muitas vezes é a vontade de Deus. Muitas vezes não, sempre será a vontade de Deus que será manifesta nas nossas vidas. E Jesus, quando orou naquele momento de aflição, Jesus, quando orou naquele momento de dor no Getsemane, Jesus disse o que ao Pai? Pai, se for possível, Jesus falando com o Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ei, Pai, eu estou tão triste, a minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Tem como, papai, o Senhor afastar de mim essa dor? Tem como, papai, o Senhor afastar de mim esse momento de luta? Mas contudo, Pai, seja feita a Tua vontade. E é assim, meus irmãos, que nós precisamos encontrar a nossa confiança em Deus. Pai, é conforme a Tua vontade. E a vontade de Deus foi manifesta em Jesus através daquele momento. E Jesus não foi tirado dali, Jesus foi preso, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, mas Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e subiu ao céu. E glória a Deus, porque um dia eu e você veremos Ele. Um dia eu e você veremos a Deus, amém, queridos? Eu costumo sempre ministrar nesse altar e eu sempre falo: eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei que eu tenho um Deus. Eu sei que eu tenho um lugar reservado para mim. Por isso, meus irmãos, que eu tenho medo de pecar. Quem é que tem medo de pecar? Ninguém tem? Eu tenho. Eu tenho medo de pecar. Semana agora eu estava com um rapaz que trabalha comigo e nós fomos almoçar.
Foi essa semana? Foi? Acho que foi segunda-feira. Aí passei, peguei a minha comida, o rapaz anotou, fui lá na mesa, daí a pouco ele chegou, feliz, não deu uma alegria diferente no olhar dele. Falei, quem foi? Ele falou, o cara não marcou o almoço aqui. Eu falei, não marcou? Ele falou, não. Eu falei, e aí, bom, né? Eu falei, não, chama o garçom lá. Aí, precisa mandar marcar? Eu falei, vou mandar marcar. Deixa eu falar, não marcou mesmo, nem vai ver, eu saio de canto ali, ó. Eu falei, não, deixa eu ver o garçom, vai ver, por favor. Dê um refrigerante para nós e marca mais uma refeição aí que vocês não marcaram. Ah, é? Não é mesmo, né? Foi lá e marcou. Ele ficou olhando para mim, meus queridos, é nos detalhes. É nos detalhes. É no pouco e no muito. Se eu conseguir aceitar que uma pessoa que deixa de anotar um lanche numa comanda, uma refeição numa comanda, e eu sair sem pagar, eu vou aceitar outras coisas. Eu vou aceitar outras coisas do mundo. Vigiai e orai. Vigiai. Eu posso até pecar, mas sem saber, porque se eu souber que eu estou pecando, eu não peco. E se eu descobrir que eu peguei, na hora eu ajoelho e peço perdão a Deus. Nós somos falhos, queridos, nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos, nós estamos no mundo sujeito ao pecado. Mas se eu pecar e eu ver que eu peguei, eu peço perdão a Deus. E assim tem que ser com você também. Meus queridos, já finalizando a mensagem, a oração é a chave que abre as portas que ninguém pode abrir. Não adianta você ficar buscando em pessoas. Não adianta você ficar tentando buscar solução para os seus problemas em pessoas. É através da oração que as portas vão se abrir. É o emprego que você está precisando, a porta vai se abrir. É saúde que você está precisando, a porta vai se abrir. Ah, mas eu peguei o resultado do exame. Não se preocupe, quem vai curar, quem vai mudar esse quadro é Deus. É através da sua oração, é através da sua comunhão que as portas vão se abrir. É no silêncio que os maiores milagres acontecem. Naquele momento que Jesus orou ao Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual foi a resposta de Deus naquele momento? O silêncio. A resposta de Deus naquele momento, aquela oração, foi o silêncio. Mas nós sabemos o resultado final. Final não, né? Que ainda está. Jesus é vivo, ressuscitou e está aqui. Jesus, Deus, ficou em silêncio naquele momento, mas porque Jesus tinha que pagar o preço da minha e da sua salvação, derramando o seu sangue precioso, para que eu e você hoje pudéssemos ser salvos através do seu sacrifício. Amém? Finalizando a mensagem, eu queria dizer para você que quando você ora, o céu se move. Quando você ora, o céu se move. Quando você ora, Deus se alegra. Quando você ora, o milagre acontece. Não duvide. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mateus 7:8: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, ao que bate, abrir-se-vos-á.